Olá, estou aqui organizando um treinamento ao vivo do curso Os Segredos da Oratória para Mulheres Líderes Empreendedoras e encontrei um conteúdo aqui muito interessante que eu estou trabalhando e organizando e resolvi compartilhar com vocês. Muitas pessoas têm vindo conversar comigo sobre oratória e elas têm me perguntado sobre oratória. E quem sabe muitos de vocês têm interesse em fazer um curso de oratória. Já fizeram um curso de oratória, já participaram de uma palestra, já leram alguns livros, já assistiram alguns vídeos. Enfim, você já aprendeu oratória ao longo da sua vida pessoal e profissional. E eu estou aqui organizando o evento ao vivo que vai acontecer em Paranaguá e depois aqui em São José dos Pinhais, e achei um conteúdo aqui muito interessante que eu estou estruturando e eu resolvi compartilhar com vocês. Já vou mostrar para vocês o que é esse conhecimento. Quando eu tenho estudado oratória há muito tempo e estudado também esse tema, e esse tema tem sido parte da minha vida pessoal e profissional, eu tenho colocado em prática. Não só eu, mas grandes líderes e personalidades, tanto das organizações privadas como das organizações públicas, conhecem as técnicas. E eu uso no meu trabalho como treinamento os segredos da oratória como uma marca. Registrei essa marca, os segredos da oratória. Mas por que eu escolhi os segredos? Segredo é uma palavra um pouco estranha para muitas pessoas, porque lembra a ideia de que é algo que não pode ser mostrado. Então tem muitos tipos de segredo. Pessoas que têm algum segredo e não querem que as pessoas saibam, conta só para algumas pessoas mais restritas. Mas segredos daquilo que eu me propus a trabalhar esse tema é aquilo que está guardado há muito tempo e que poucas pessoas conhecem, desconhecido de muitos. E eu uso um conhecimento de 2.400 anos atrás. Eu tenho, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho aprofundado muito a busca do conhecimento, principalmente por esse tema, oratória. E você vai ver aí, se você pesquisar pela internet, você vai encontrar muitas informações, muitos cursos, tem curso em todos os lugares sobre oratória. E eu tenho procurado, e eu sou, na minha busca por conhecimento sempre, eu sou um cara garimpador, eu procuro lapidar, buscar muito o conhecimento, aprofundar o conhecimento. E eu achei um segredo que com certeza vai fazer a diferença no treinamento ao vivo que eu estou organizando. Eu voltei lá atrás, lá na Grécia, onde começou tudo isso, e voltei também a Roma, onde também depois teve uma sequência, e eu fui ver como que as escolas, as antigas escolas dos sofistas, que eram as pessoas que iam buscar esse conhecimento, eles aprendiam. E aí eu achei um negócio que é mágico. Eu achei o número 3. O número 3, ao longo da história da humanidade, ele tem uma geometria sagrada. Se você olhar a pirâmide, as 3 pontas da pirâmide, se você olhar em toda a história da humanidade, se você for falar aí com um arquiteto, você vai perceber que ele tem tudo a ver, o número 3, com uma geometria sagrada. E eu comecei a entender e descobri que muito do que tem relacionado à oratória está envolvido no número 3. Eu fui lá na Grécia Antiga e encontrei 3 personalidades, 3 caras incríveis. Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses 3 caras fizeram um negócio lá, nas escolas de sofista, e depois eles escreveram uma série de artigos, escreveram uma série de livros que vieram até os nossos dias. Mas como eles são separados e são soltos, algumas pessoas usam esse conhecimento, mas eles não concatenam, não integram eles muito com o que eu vou mostrar para vocês, nos 3 segredos da oratória dos gregos. E eu fui buscar lá. Daí, quando eu fui ver isso, e eu encontrei esses 3 caras, Sócrates, Platão e Aristóteles, eu descobri, entre eles, 3 segredos que eles estruturaram que tem a ver com toda a base dos discursos da persuasão das escolas deles. Quando as pessoas entendiam esses 3 conceitos, essas 3 estruturas, esses 3 pilares, essas pessoas se tornavam personalidades naquele tempo.
se tornavam advogados, se tornavam senadores, se tornavam políticos. E eu fui estudando isso e fui vendo que ao longo da história da humanidade, fui estudando algumas personalidades e alguns homens e mulheres que se tornaram expoentes no mundo, e eu comecei a perceber que eles também usavam os 3 segredos. Era claro, dava para perceber que essas pessoas tinham conhecimento. Eu falo também do dom, e algumas pessoas dizem se há dom ou se não há dom. Isso é um vídeo diferente, é um outro vídeo, eu vou falar sobre o dom. Mas eu percebi que essas personalidades públicas, tanto do mundo das organizações privadas como público, eles sabem os 3 segredos. Então, eu fui lá e entendi, 3 homens, 3 personalidades. Eles estruturaram o discurso das escolas deles também em 3 pilares, em 3 colunas. E aí hoje eu estava estudando aqui uma outra coisa que também encontrei uma pirâmide. E aí eu quero mostrar, esse assunto eu quero compartilhar com vocês. Depois, eu já fiz um estudo, e aí eu vou mostrar isso para vocês num outro vídeo também, e depois isso vai fazer parte do conteúdo do treinamento, ao vivo. Vocês vão ver que eu encontrei pelo menos 10 pilares e estruturas de triângulo relacionados à oratória. E isso tem me chamado a atenção e tem me deixado impactado com esse conhecimento, com essa busca daquilo que eu tenho descoberto. E aí eu quero mostrar hoje para vocês, e aí eu estou aqui rabiscando no meu estúdio, e eu quero mostrar um triângulo para vocês que vai fazer toda a diferença para você entender com esse conhecimento que eu vou dar hoje para vocês, você vai ver. E aí isso é um conhecimento que a gente chama de conhecimento raiz. Conhecimento raiz é um conhecimento mais aprofundado e que sempre dá de volta para nós um conhecimento mais profundo, um entendimento mais profundo. Então hoje você vai ver que daqui para frente, nunca mais você vai querer fazer um curso de oratória. Deus vai dizer assim, como assim, Giovanni, que eu não vou querer fazer um curso de oratória? Porque você vai querer entender e você vai querer mais do que a oratória. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês, esse triângulo que eu estou aqui estudando e estou organizando ele para o treinamento, é a base de todo o discurso e de toda a persuasão que uma pessoa consegue, tanto em venda, como numa palestra, num treinamento, numa entrevista de emprego, numa apresentação do TCC, num vídeo, enfim, num diálogo, num relacionamento. Tudo isso aqui é a base de tudo aquilo que vem depois. E lá na estrutura, e isso aqui começou lá com os gregos também, então olha, isso aqui é um conhecimento para você, um segredo de 2.400 anos atrás. Esse triângulo e essa estrutura que eu vou apresentar a vocês agora surgiu há 2.400 anos. E olha só, um conhecimento que surgiu há 2.400 anos, e ele até hoje, ele é a base e a estrutura dos grandes líderes do mundo, e o maior craque de todos os tempos nisso era Obama. Se tornou 2 vezes presidente dos Estados Unidos usando isso. Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz. Warren Buffett, um dos 5 homens mais ricos do mundo. Ele dizia que quando você entendesse e soubesse a estrutura do conhecimento para você falar em público, esse seria o maior de todos os conhecimentos. Isso ele falou lá numa universidade junto com o Bill Gates nos Estados Unidos. E os jovens ficaram impactados, que eles tinham que aprender a falar em público. Só que o Warren Buffett não explicou para eles como que eles deveriam fazer. E é isso que eu vou explicar um pouco para vocês aqui hoje. Esse conhecimento, então, de 2.400 anos atrás, organizado nas escolas dos gregos, estruturado por Sócrates, Platão e Aristóteles, quando eles estruturavam o discurso. Quem sabe esse mesmo treinamento que eu estou dando aqui agora para você, ao vivo, e aí você pode estar assistindo aqui em qualquer lugar do mundo, eles faziam esse conhecimento restrito a um selecto grupo de homens que tinham a oportunidade de entender como que é a estrutura de um discurso. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando você quer aprender a falar em público, você quer aprender a entender a estrutura de um discurso, como se apresentar, como fazer uma boa apresentação, como capturar a mente das pessoas, você não vai conseguir só com oratória. Você vai precisar entender a estrutura desse triângulo. É bem simples, mas não é fácil. É bem simples, mas não é fácil. Precisa entender, compreender e aplicar.
E é isso que nós vamos aprender no nosso evento ao vivo. Mas a primeira coisa que eu queria colocar é a parte da ponta da pirâmide. A palavra retórica. Você já viu essa palavra antes? Retórica. O que é retórica, Giovanni? A retórica é uma ciência e uma arte. Retórica é a arte de persuadir. Persuadir pelo discurso. Opa, tá bom, essa é a primeira porção, a primeira parte do triângulo. Vamos ver agora a base. Argumentação. O que é argumentação, Giovanni? Argumentação são técnicas de estruturação e conversação. É a estrutura, é a razão. E aqui na outra base, na outra ponta da base, a palavra oratória. É a eloquência, a beleza da fala, o estilo e a emoção. Olha que interessante. Então, o que é essa estrutura que os gregos ensinavam? E outra coisa, não é esse os 3 segredos dos gregos que eu vou ensinar ao vivo no treinamento, os 3 segredos dos gregos da oratória para mulheres líderes e empreendedoras que vão aprender, através desse treinamento, captar a mente dos homens. Mas não é esses 3 segredos. Esse é uma parte do treinamento, mas esses 3 segredos você vai aprender lá no evento. Mas essa estrutura aqui é a base de tudo para que eu possa entender, com os 3 segredos criados por Sócrates, Platão e Aristóteles, lá na base do treinamento das escolas dos sofistas, há 2.400 anos atrás. A primeira coisa que eles ensinavam para os seus alunos, essa é a primeira aula. Então, se você estivesse agora numa aula com Aristóteles, ele estaria ensinando para você retórica, argumentação e oratória. Isso é a base e a estrutura para aprender a persuadir e captar a mente dos homens. Que interessante, não é? Persuasão é o resultado daquilo que você conhece por retórica, argumentação e oratória. Por isso que não adianta, se você fizer um curso de oratório, você vai aprender eloquência, você vai aprender a voz, você vai aprender o tom de voz, você vai aprender a pausa, você vai aprender a expressão do corpo, dos olhos, você vai aprender o movimento das mãos, o movimento do corpo. Agora eu estou falando sentado, mas qual é a diferença de falar sentado, falar baixinho e falar mais alto? Tudo isso é oratória, mas só isso não é suficiente. Como que eu consigo pegar isso e captar, a partir disso, através da persuasão, a mente dos homens, a mente do professor de TCC, a captura da mente do entrevistador numa entrevista de emprego, capturar a mente dos meus alunos? Não é só com oratória. Eu preciso entender sobre argumentação, algumas técnicas de contestação e de convencimento e criar uma estrutura através da razão. Por isso que eu estudo também outros 3 pilares. A oratória grega, a oratória latina e a oratória clássica. Mais uma tríade, mais um triângulo. Os gregos, eles eram fortes oradores que aprendiam muito sobre argumentação. Eles sabiam usar muito a estrutura do discurso e o convencimento através da razão. Para os gregos não era importante a oratória. Para os gregos era importante a argumentação. Eles se estruturavam os seus discursos de uma forma tão organizada que, através de uma lógica, eles conseguiam alcançar o objetivo, o convencimento. A oratória latina
Ela deu ênfase para a oratória, para a eloquência, para a emoção, para o sentimento. E a oratória clássica, que é a que eu ensino hoje, eu organizo tudo isso através da retórica. Eu uso a retórica, eu uso a argumentação e a oratória. Quando eu uso, através do conhecimento da oratória clássica, moderna, que entende essa organização aqui, e aí eu vou aprender quais são essas técnicas, aí eu vou aprender quais são as técnicas aqui, e eu vou entender daí no contexto do todo o que é a retórica. E quando eu aplico isso, baseado nos 3 segredos dos gregos, que você vai aprender lá no evento ao vivo, você passa a ser uma pessoa que consegue capturar a mente das pessoas através das palavras, dos discursos. Então, muitas vezes, algumas pessoas já brincaram comigo dizendo que eu vendo terreno no céu. Que bom vender terreno no céu. Mas o que significa isso? Que se eu ganhar 1 minuto, se eu ganhar 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 4, 10, 20, 30 horas, indiferente do tempo, eu vou conseguir estruturar um discurso que eu consiga persuadir, que eu consiga capturar a mente das pessoas. Então, tem a ver com dom? Tem. Porque o dom é uma coisa que daí eu explico depois, com mais tempo, num outro vídeo. Mas tem a ver com o conhecimento da retórica, que a retórica é a ciência e uma arte. Por que a retórica é uma ciência? Porque eu aprendo as técnicas e estratégias da argumentação. E por que ela é uma arte? Porque eu aprendo a essência e o conhecimento da oratória. Quando eu tenho essa estrutura organizada e entendida pela minha mente, o meu cérebro consegue estruturar e organizar um discurso, uma fala, um TCC, uma entrevista. Então, por exemplo, eu estou indo para uma entrevista de emprego, e quem sabe você está me ouvindo e vai ter uma entrevista de emprego amanhã. Como que você vai participar da entrevista? Você vai chegar lá, você já planejou a entrevista, você sabe que vai chegar na frente de uma pessoa que é muito bem preparada, que tem todo o conhecimento da engenharia humana e vai entrevistar você. Você vai lá entrevistar, você vai lá ser entrevistado para entrevista de emprego. E por que você tem ido numa grande quantidade de entrevista de emprego e não passa? Por que você trabalha numa determinada organização e você não é promovido? Por que você trabalha numa organização e você vê as outras pessoas crescendo? E por que você trabalha numa organização, você vê as outras pessoas, algumas outras pessoas ganhando promoções e você não ganha, e você não cresce? Muitas vezes você acha e fala, quem sabe, que você é injustiçado. Você espera um reconhecimento e o reconhecimento não vem. Você se frustra, você larga de mão e você fica de lado. Mas por que será que isso acontece com algumas pessoas? Por que será que algumas pessoas chegam no poder e outras não conseguem? Por que algumas pessoas passam rapidamente no TCC e eu já fiz 1 ou 2 vezes, 3 vezes e não consegui passar? O que falta? E por que eu organizei esse treinamento focado em mulheres líderes e empreendedoras? Eu trabalho com mulheres há muito tempo na minha equipe. Acredito que 95% das pessoas que compõem as equipes de trabalho nos meus últimos 10 anos são mulheres. E eu tenho incentivado nas minhas equipes que as mulheres, elas alcancem resultados melhores. E sempre tenho procurado investir nisso. Eu sou um líder e sou um profissional que delego a oportunidade para as pessoas. Em todos os lugares da onde eu saí, as pessoas que trabalhavam na minha equipe ficaram no meu lugar. Então eu não tenho problema nenhum de ter sido já 8, 9 vezes secretário municipal, por exemplo, ocupando cargos públicos. E as pessoas que ficaram no lugar onde eu estava foram pessoas da minha equipe. Então eu não tenho problema nenhum de ter pessoas, e eu faço questão de ter pessoas melhor que eu, mais inteligentes que eu, nas posições de trabalho onde eu ocupo. Então, se você olhar na história da minha vida pública nos últimos 25 anos, você vai ver que em todos os lugares de onde eu saí, alguém ficou no meu lugar. Nesse exato momento, na equipe minha, que eu sou um diretor-geral hoje de um grande hospital, 90% da minha equipe são compostas por mulheres. E essas mulheres e esses homens que estão lá, eu estou preparando-os para que fiquem no meu lugar.
Mas, Giovanni, você prepara eles para ficar no teu lugar e daí você não vai perder o lugar? Não. Cada vez que eu tenho esse despreendimento profissional e pessoal e que eu capacito outras pessoas para ocupar o lugar onde eu estou me cercando de pessoas que elas se sentem confiantes para seguir aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. E eu percebo que as mulheres, e muitos dos meus colaboradores me chamam de chefe. Né? Daí, chefe, e é uma forma carinhosa, e eu entendo isso, né? Que eu tenho sido um chefe de muitos, e eles me chamam carinhosamente chefe, mas eu tenho sido um chefe que tenho feito com que as pessoas tenham oportunidade de crescer e se desenvolver. Mas muitas vezes as pessoas elas chegam na rua, me encontram, e muitos ficam chateados muitas vezes comigo, dizendo que eu não dei oportunidade. Só que entre 2.800 ou 1.000, indiferente do número de servidores que tem, que compõem o lugar onde eu trabalho, muito poucos se aproximam, muito poucos vêm conversar, mostrar seu currículo. E alguns não sabem fazer isso também. Eles avançam demais ou ficam muito distantes. Tem um jeito certo de fazer. E eu oriento eles, tento compartilhar esse conhecimento para que eles também aprendam, para que eles também entendam. Mas eu percebo que as mulheres, particularmente, elas chegam num determinado topo da cadeia de desenvolvimento pessoal e profissional e parece que elas entendem que ali é o lugar máximo que elas poderiam ir. E eu não entendo assim. Eu entendo que as mulheres têm uma capacidade gigante. E eu estou postando, depois você vê aí no meu perfil do Facebook, onde eu estava fazendo um estudo, melhorando o meu treinamento do evento ao vivo que eu vou fazer para mulheres líderes empreendedoras, e eu pesquisei na internet ao longo dos últimos 4, 5 mil anos mulheres que ocuparam o poder. Incrível! Eu achei mulheres extraordinárias em Israel, mulheres extraordinárias na Bíblia, eu encontrei mulheres extraordinárias que ocuparam o poder na China, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mulheres que ocuparam e ocupam o poder há milhares de anos. E eu percebo que, de certa forma, todas as sociedades ao longo dos últimos 5 mil anos elas foram masculinas. Algumas mulheres se destacavam, e quando elas se destacavam, o poder delas fazia com que o povo tivesse paz. Por isso que eu escolhi como tema da turma que eu vou iniciar agora do evento, Desperta Débora. E eu vou usar a Débora, que era uma profetisa que viveu há 2.400 anos atrás. E ela viveu e se tornou a mãe de Israel. É uma das mulheres colocadas na Bíblia como uma das grandes e extraordinárias mulheres líderes. Foi a 4ª juíza de Israel. Não existiu outra mulher juíza. Ela foi juíza, profetisa, guerreira, líder, estrategista numa sociedade de homens. Por quê? Você vai aprender isso no treinamento, as características de Débora. Mas por que hoje, ainda 5 mil anos depois, tem que ter uma cota de 30% na política, especificamente para as mulheres? Se essa cota de 30% ela é obrigatória, significa que as mulheres não querem se envolver com a política. Mas você vai ver lá Débora tinha 3 características marcantes na vida dela. Ela era uma mulher que se preocupava com a espiritualidade do seu povo. 3. Olha o 3 de novo aí. Ela se preocupava com a espiritualidade do seu povo. Ela se preocupava com o aspecto pessoal do seu povo. Água, alimento, infraestrutura, saneamento, condições mínimas de saúde. Ela se preocupava com isso. E se preocupava com o aspecto político do seu povo. O aspecto político do povo de Israel. E ela se tornou a mãe de Israel. 3 pilares de Débora. Isso você vai aprender lá no treinamento também. Algumas outras características de Débora. Mas porque Débora se preocupava com a espiritualidade do povo, com os aspectos de necessidades pessoais do seu povo e com o aspecto político do seu povo, ela se tornou a mãe de Israel, a líder citada na Bíblia como a maior líder mulher da história do povo de Israel. Interessante, não é? Baseado nisso, o treinamento é específico para você, mulher, para você ajudar a fazer a diferença nesse mundo.
O mundo precisa de mulheres comprometidas com a espiritualidade do seu povo, comprometidos com os aspectos de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, inovação para o seu povo e também pelos aspectos da política, da liderança. Ordem e progresso é o que está escrito na bandeira do Brasil. Nós precisamos de mulheres que tragam ordem e progresso para o nosso país, para os nossos municípios, para o nosso estado. Olha só, nós temos aqui em São José dos Pinhais 21 vereadores. Tem 3 mulheres. Lá em Colombo tem 19 vereadoras, uma mulher. Em Curitiba tem 3, tem 5, entre mais de 30. Deputados tem 54, tem 5 mulheres. Lá no Congresso não é diferente, é o mínimo. Por que está acontecendo isso? Por que as mulheres não têm buscado entender isso, compreender isso e fazer a diferença no seu tempo? Então é isso que o treinamento, os segredos da oratória, os 3 segredos dos gregos, para ensinar você a captar a mente dos homens através da persuasão, conhecendo retórica, argumentação e oratória. E quando você aprender os 3 segredos do grego lá no treinamento, você vai ver que vai fazer uma grande diferença para a sua vida pessoal e profissional. Com isso você vai alcançar as melhores posições, com isso você vai falar como uma líder, você vai falar como uma empreendedora e quem sabe você vai fazer a diferença aí no seu município, você vai fazer a diferença no nosso estado, vai fazer a diferença no nosso país, vai fazer a diferença na história sua e de todos aqueles que conviveram com você. É isso que eu acredito. Então eu estou aqui estudando, hoje é dia, olha que data legal, 2/2/2020. Se você pegar de trás para frente, você vai ver que dá a mesma coisa. 2/2/2020. E o que tem a ver isso, Giovanni? É geometria. Tudo é geometria. É uma ciência e uma arte. Quando você entende que é uma ciência e uma arte, isso faz toda uma diferença na sua vida pessoal e profissional. Então, se você quiser aprender mais como capturar a mente dos homens e mulheres e fazer a diferença no seu tempo, assim como Débora, há 2.400 anos atrás, assim como Sócrates, Platão e Aristóteles tinham esse objetivo também, de ensinar as pessoas a entender como funciona isso, hoje o meu coração também tem esse entendimento e essa vontade de ensinar para outras pessoas a alcançar isso. Eu coloco em prática, eu já fiz inúmeras experiências, já tive inúmeras experiências, mas sabe como que eu comecei? Eu comecei com 12 anos de idade, em cima de uma caminhonete Chevrolet branca. Eu morava perto da fronteira da Argentina, perto do Rio Uruguai, e a minha família tinha passado por momentos difíceis. Há pouco tempo atrás meu pai tinha falecido e a minha família passava por dificuldade. A minha mãe era uma professora, ganhava pouco. Eu tinha 2 irmãs menores que eu em casa e eu entendi que eu precisava ajudar. Porque no dia que meu pai foi enterrado, eu voltei para a casa da minha avó, era numa colônia perto da fronteira também do Rio Uruguai. E eu lembro que uma italiana bem grande, sentada assim, me chamou e me trouxe bem pertinho dela e me segurou na minha mão. E ela disse assim, como é seu nome? Eu disse, meu nome é Giovanni. Então, Giovanni, a partir de agora, você é o homem da casa. Você entendeu? Eu olhei para ela e eu disse assim, entendi. Então tá bom, a partir de agora, você é o homem da casa. Que incrível isso! Isso marcou profundamente a minha vida, eu nunca mais esqueci. Eu tenho 54 anos hoje e eu nunca esqueci isso. Eu não entendi a responsabilidade que foi colocada sobre mim naquele momento, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha que ajudar de alguma forma. Eu sabia que eu tinha que encontrar. Como eu não sabia? Porque eu tinha apenas 12 anos. Mas eu voltei para casa e, passados uns dias, tinha perto da minha casa uma mulher que plantava tomate. E eu fui visitar ela e perguntei para ela se ela deixava eu vender tomate. E ela disse que sim. Enquanto ela estava lá, eu juntava, ela pegava os tomates maduros, botava num saquinho para mim, e ela dizia assim, ó, você vende esse saquinho de tomate por R$1, vamos imaginar que fosse hoje R$1. Assim, você vende saquinho por R$1, o que você vender a mais de R$1 é seu.
Eu não sabia muito ainda trabalhar com matemática nesse sentido. Eu pensei assim, se eu vender por 1,50, eu vou ganhar 50 centavos. E daí o que eu comecei a fazer? Eu saí com aqueles saquinhos, mas eu ia com os saquinhos na mão. Então eu conseguia lá 3 saquinhos numa mão, 3 no outro, dá R$6. Eu ia ganhar 3. E eu descobri que se eu fosse perto de meio-dia, quando as pessoas estavam fazendo almoço, eu vendia rápido os saquinhos. Então eu comecei a ir rápido, vender e voltar. E como eu comecei a vender muito, mas eu ganhava muito pouco, eu vi que eu precisava achar alguma outra forma. Mas mesmo assim, com aqueles poucos centavos que eu ganhava, essa mulher, a dona Margarida pegava e me dava um ou 2 saquinhos de tomate para me levar para minha casa. E a minha mãe com isso ganhava os tomates e eu ainda ganhava umas moedas para ir para a escola fazer um lanche. Mas eu vi que aquilo era muito pouco. Um dia eu estava sentado na frente da minha casa e passou uma caminhonete Chevrolet branca. E eu vi que aquele senhor que estava com aquela caminhonete branca, eu fui olhar o que ele estava, porque ele parava e enchia de gente em roda da caminhonete branca. E eu fiquei pensando assim, o que será que esse cara faz aí que está todo mundo indo lá na caminhonete branca? E eu fui lá no lado da caminhonete branca e dei uma espiada, eu era pequeno, né, 12 anos. Eu olhei, ele abriu a tampa da caminhonete Chevrolet branca atrás e eu vi que estava cheio de caixa. Tinha mandioca, tinha batata doce, tinha laranja de umbigo, tinha bergamota, tinha alface, tinha cenoura, era uma caminhonete cheia dessas coisas. E eu fiquei olhando aquilo e eu enxerguei uma oportunidade. Eu disse assim, caraca, eu vou ajudar esse cara a vender isso. Porque eu vejo que ele está sozinho, ele está dirigindo a caminhonete. Quando ele dirige a caminhonete, eu vejo que ele para, ele tem que descer da caminhonete, ele tem que ir lá em cima da caminhonete. Às vezes ele tem que receber o dinheiro, e eu vi que ele fazia tudo isso sozinho. Eu acho que eu vou me aproximar desse senhor aí. Eu disse assim, senhor, será que eu posso ajudar o senhor a vender? E ele disse assim, como assim? Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vi que o senhor faz a vila toda, e daí eu fico em cima da caminhonete, e o senhor tem uma balancinha aí. Então, quando a pessoa pedir mandioca, eu pego e alcanço para o senhor a mandioca, boto a mandioca no saquinho, dou para o senhor pesa e cobra, e eu ajudo o senhor a fazer isso. Gostei disso. E eu peguei, e a partir daquele momento ali, ele disse assim, quarta-feira eu vou vir, então você fica me esperando lá em cima na entrada da cidade, nos trilhos. E eu, tá legal. Que horas que o senhor vem? 9 horas. Na quarta-feira, 8h30, eu já estava lá. Estava esperando ele. Daqui um pouquinho eu vejo longe uma caminhonete Chevrolet branca vindo. E aí quando ele veio, não sei se ele ia lembrar de mim, eu fiz sinal, ele parou. E ele disse assim, sobe aí. Aí eu subi na caminhonete, e daí eu não sabia exatamente como que eu ia fazer. Aí sabe o que eu fiz? Conforme ele foi andando devagarzinho, e ele parou na primeira esquina da vila, eu chamo vila porque nós morávamos numa vila. Eu comecei a gritar, olha o homem das frutas, olha o homem das verduras, olha o homem dos legumes, e comecei a gritar alto. Ele olhou para mim, começou a rir, só que naquele momento começou as pessoas a vir. Começou a vir gente de tudo que é lado. E nós andamos uma rua inteira e acabou tudo. Só que daí, sabe o que eu comecei a pensar? Eu comecei a olhar que a mandioca estava indo tudo embora. A bergamota estava indo tudo embora. E a laranja estava indo tudo embora. E eu estava imaginando o que eu ia ganhar. Porque eu não combinei com ele salário. Eu não combinei com ele algum tipo de remuneração por ele estar gritando em cima da caminhonete dele. E eu vi assim, puxa, ele vai vender tudo e eu não vou ganhar nada. Daí sabe o que eu fiz? Eu cheguei e perguntei para ele assim, o senhor deixa eu pegar umas mandioca e umas laranjas para mim? Ele assim, sim, pode separar aí alguma coisa para você. Eu peguei um saquinho, coloquei umas mandioca, coloquei algumas batata doce e algumas laranjas. E aí, aquilo ali foi a minha recompensa. E ele chegou assim, puxa, eu queria dar mais alguma coisa para você, mas poxa, nós vendemos tudo na outra vez, nós vamos fazer assim, Quando você vem, você separa algumas coisas para você, já deixa num cantinho, aquilo que você quer. E daí depois aquilo que você separou no cantinho é o pagamento que eu vou deixar para você. Fica bom assim? Eu disse, não, tá muito bom. E eu feliz da vida. No outro dia, quando eu fui lá esperar ele, na esquina, lá na entrada da vila, a caminhonete dele veio com mais coisa.
É como se tivesse o dobro daquilo que ele tinha vindo. E aí nós começamos, e aí começou a minha carreira de vendedor em cima de uma caminhonete. Quem sabe aí começou, quando eu tinha 12 anos, a minha história de ser um orador, de ser uma pessoa que consegue, através da comunicação, entender como capturar a mente das pessoas, seja em cima de uma caminhonete, seja vendendo tomate, ou seja sendo um gestor hoje, um professor universitário, convidado pelo MEC, ter visitado tantos lugares do Brasil fazendo treinamento. Tive a oportunidade 2 vezes à Itália, onde tive a oportunidade também de falar. E aí eu fico entendendo por que eu, quem sabe, esteja apto a ensinar isso, a capturar a mente das pessoas. Porque quem sabe muitas pessoas têm uma dificuldade na apresentação do seu TCC, uma dificuldade numa entrevista de emprego, uma oportunidade melhor no mundo do trabalho. E eu tenho vivido a vida, eu sou uma pessoa próspera. Sabe o que é uma pessoa próspera? Não é uma pessoa rica materialmente de dinheiro. Não, eu sou uma pessoa próspera, não me falta nada. Não me falta nada. Eu tenho 54 anos, vou fazer 55 esse ano. E eu não tomo um tipo de medicamento, nem para dor, nem para nada, há mais de 5 anos, que eu não sei o que é ter uma enfermidade ou tomar algum tipo de medicamento. Eu não tomo nada. Mente sã, corpo são. A primeira graduação que eu tenho é Educação Física. Mente sã, corpo são. Depois especialização. Então, quando eu me especializei aqui como professor de Educação Física, eu vim me especializar aqui também como especialista em Tecnologia, Informática, Lógica. Depois eu vim aqui entender todo esse contexto como um pesquisador nos mais de 600 livros que eu já li. E eu não li 600 livros para ser mais ou menos. E eu sei que eu tenho muitas coisas para melhorar ainda e me corrijo o tempo inteiro. E tento me aperfeiçoar também o tempo inteiro. Mas esse treinamento é específico para as mulheres. Eu quero ajudar as mulheres a fazer a diferença nesse tempo. Eu quero que nós tenhamos mais vereadoras mulheres. Eu quero que nós tenhamos mais deputado estadual, mais deputado federal mulher. Eu quero que tenha na minha cidade um prefeito mulher. Eu quero que tenha no estado uma governadora mulher. Eu quero que tenha lá no país, lá no Brasil, lá em cima, no palácio do governo federal, uma mulher que faça a diferença, que tenha o entendimento de que é importante, sim, a estrutura espiritual do seu povo, as necessidades pessoais do seu povo, mas também o entendimento da política. Mas não da politicagem, da política. A política da polis, da cidade, da participação das pessoas, da meritocracia, da oportunidade que as pessoas possam ter. E é isso que eu trato no meu evento. Os segredos da oratória. Os 3 segredos dos gregos para mulheres líderes e empreendedoras. Para que elas aprendam a captar a mente das pessoas através do discurso e das palavras. Valeu? É ao vivo, mas eu vi que tem tanta gente aqui e eu não consegui responder, tá bom? Então, que bom que você está aqui num domingo, 2 de 2020, num domingo chuvoso, e espero que esse conhecimento possa ter orientado você, para que você possa ter tido um discernimento e ter tido um despertar para fazer parte do treinamento. A primeira turma será em Paranaguá, já estamos organizando, vai ser lá no Senac, não temos a data ainda, mas semana que vem já vamos ter. E aí a segunda turma nós vamos fazer aqui em São José dos Pinhais. Nós já tivemos uma turma ano passado, né, Vani, que é a nossa presidente da Associação Comercial na área das mulheres, as mulheres empresárias aqui de São José dos Pinhais. Nós já estamos organizando a turma aqui. Ano passado nós fizemos um laboratório, organizamos um curso, teve mais de 30 mulheres que participaram, mas esse ano a turma será diferente, porque o conhecimento e a estrutura do curso e o treinamento é melhor ainda do que aquele que nós fizemos ano passado. A partir de agora, a estrutura do treinamento ficou a estrutura Desperta Débora, que você vai entender as características da liderança de Débora. E a base de todo o nosso treinamento, para entender todos os segredos. E os 3 segredos dos gregos, baseados na experiência de Débora, a líder mãe de Israel, a maior líder mulher da Bíblia.
Valeu? Depois eu vou entrar aí, eu vi que são inúmeras pessoas que participaram, que deram bom dia. Bom dia, chefe. Eu vi vários bom dia, chefe aí. Então, bom dia a todas vocês, todos que estiveram aqui participando dessa live. Eu estava um tempo afastado porque eu estava fazendo o treinamento, organizando, agora está quase pronto. Então, todo dia eu vou estar aqui junto com você para apresentar um pouco do que é esse treinamento, os 3 segredos dos gregos para mulheres líderes empreendedoras, para que elas possam captar a mente das pessoas através do discurso e através da palavra. Com isso, elas vão ter mais sucesso pessoal e profissional. Elas vão aprender a entender e falar como uma líder para fazer a diferença no seu tempo. Valeu? Depois eu vou dar um oi aí, vou ver quem estava aí, vou dar um abraço, tá bom? Vou escrever alguma coisa para você, que bom que você esteve aí. Amanhã tem mais. Provavelmente amanhã a nossa live é 21 horas da noite, tá bom? Espero você daí. Um abraço. Bom domingo.